Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico com as turmas de segundo e terceiros anos, tá bom? E na nossa aula de língua portuguesa de hoje, a gente vai aprender sobre os números de sílabas. A gente já viu aí a ordem alfabética, já passamos também pela questão das sílabas, não é? Hoje a gente vai aprender a contar as sílabas. Então, a aula de hoje é número de sílabas, tá? E o objetivo da nossa aprendizagem é a apropriação, tá, do sistema de separação silábica, classificando as palavras quanto ao número de sílabas. E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular é identificar o número de sílabas, tá, das palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Só que vocês já sabem, né? Antes da gente dar início à nossa aula, temos o quê? A nossa história do dia, né? Não podia deixar de trazer para vocês a história de hoje. E na nossa história de hoje tem a ver com a comemoração desse mês, né? A gente está no mês aí da Páscoa e a história de hoje é Coelhinho da Páscoa. Então, vem comigo, preste atenção na nossa história de hoje que ela é bem legal, tá? Que ele tem olhos vermelhos e pelos branquinhos, você deve saber. Mas será que mais um pouquinho sobre o coelhinho você quer conhecer? Presta muita atenção que eu vou te contar outro caso muito curioso. Sim, é verdade, ele é um coelhinho muito guloso, mas também é muito atencioso. Do que ele faz, nenhum outro é capaz. Para ver as crianças sorrirem, na Páscoa, esconde ovos coloridos, para elas descobrirem. Vez ou outra, deixa pegadas por onde passa. E quando você as segue, o seu ovo é tudo o que acha. Realmente é difícil encontrar o coelhinho. Tem muitos ovos para esconder em seu caminho. Ele corre para todo lado muito rapidinho. Contudo, há quem diga que ouviu por aí. Não é absurdo, até pode acontecer. Por isso eu digo só para você aqui. Se tiver essa sorte, aproveite para conhecer. No dia da Páscoa, ele tem trabalho de montão. Corre depressa, esconde ovinhos à beça para todas as crianças da região. Contente, ele segue essa jornada, todo ano levando alegria para a criançada, parando vez ou outra para um lanchinho. E olha, ele faz tudo de coração e com muito carinho. E aí, a história de hoje, gente, gostaram? Né? Eu trouxe pensando aí no mês que a gente está fazendo a comemoração da Páscoa, né? Então tem tudo a ver com esse mês, essa história. Espero que vocês tenham gostado da história do Coelhinho da Páscoa, tá bom? E agora a gente vai dar início ao nosso assunto de hoje, que é números de sílabas, né? Então vamos lá. Temos aqui na tela, vocês estão vendo aí, as vogais e as consoantes, né? Que a gente vai fazer sempre essa lembrança, vai retornar aí para lembrar. Né, para algum aluno que esqueceu, que não lembra mais como é o alfabeto, então é sempre bom relembrar. Temos aqui em cima as vogais, que são, né, são 5 vogais, 5 letrinhas, que é o A, o E, I, O e U, né? Temos as consoantes, que são as outras letras do alfabeto. Quando a gente retira as vogais, ficam as outras letras, que são chamadas de consoantes. Temos o B, o C, o D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e o Z. Bom? Então, isso aí são o nosso alfabeto, né? As letras que a gente usa para formar as palavras.
Aqui, ó, trouxe eles para vocês, tá vendo? Porque aquelas letrinhas ali formam o quê? O nosso alfabeto. Temos as consoantes e as vogais, não esquece disso. A formação das palavras, né? A gente precisa ter as letrinhas e só com consoantes não é possível a gente formar palavras. A gente precisa das vogais. As vogais, elas são fundamentais para a gente formar palavras, né? Quando a gente junta consoante com vogal, a gente vai formando as sílabas, né? Toda palavra ela é formada por sílabas. E as sílabas, elas têm quantidade. Tem palavras com uma sílaba, 2 sílabas, não é isso? Então, vamos ver aqui, ó. A palavra brinquedo, de amarelo, ela está escrita, está separadinho por sílaba. Temos a sílaba brim, depois temos o que e depois o dó. Então, eu digo que é uma palavra formada por 3 sílabas, porque eu emiti som 3 vezes. Quando eu abro a minha boca para falar brinquedo, eu pronuncio em 3 partes. Brinquedo, tá? Temos aí de azul a palavra martelo. Martelo. 3 vezes também a gente emitiu o som. Então, é uma palavra com 3 sílabas. A mesma coisa é a palavra de rosa, que é almoço. Almoço. Também é uma palavra com 3 sílabas. E é isso, a necessidade da gente compreender como faz essa separação silábica, que a gente já estudou na aula passada, não é? Aprendendo a separar as sílabas. Hoje a gente vai aprender a contá-las e classificá-las, tá bom? E o que são sílabas, né? Sílaba, gente, é um fonema, tá? É um som ou um grupo de sons ou grupo de fonemas, onde são pronunciadas por uma única emissão de voz, tá? Quando eu digo si, olha só, uma única emissão, si, lá, ba, tá? A base das sílabas são as vogais, tá? Como eu disse a vocês, sem as vogais a gente não consegue formar uma sílaba, tá bom? E a classificação delas, vamos para a classificação. Temos aqui, ó, a classificação das palavras ou número de sílabas. Temos aqui o primeiro bonequinho, onde mostra que uma sílaba a gente chama de monossílaba, tá? É um nome grandão, mas é para palavras que apenas com uma sílaba, tá? Temos aí dissílaba, que são 2 sílabas, tá? Temos as trissílabas, para 3 sílabas. E temos as polissílabas, que é a partir de 4 sílabas, 5 em diante, tá? As palavras que são bem grandes. Vamos estudar um a um agora. Palavras monossílabas, né? Quando tem aí, olha aí o número 1, significa palavras com apenas uma sílaba, tá? São aquelas que a gente apenas escreve uma sílaba e a gente pronuncia uma única vez. Emitimos esse som uma única vez. Por exemplo, aí pé, né? A gente só abre a boquinha uma vez e fala pé. Lê, sol, entenderam? Então, quando a gente faz essa pronúncia de uma única vez, são palavras com uma sílaba. Elas são chamadas de monossílabas. Já as palavras dissílabas, a gente pronuncia 2 vezes, tá? Emitimos som 2 vezes, a nossa boquinha abre 2 vezes. Então, são aí, por exemplo, maçã. Olha só como a professora falou. Maçã. Perceberam que eu abri a minha boquinha 2 vezes? Mesma coisa é livro. Livro. Outra, barco. Barco. Temos muitas outras palavras, não é? Que são formadas de 2 sílabas. Eu trouxe aí o exemplo de 3, mas a gente pode citar aqui também. Gato,
não é? Bola. Também são palavras de 2 sílabas. As palavras trissílabas são aquelas de 3 sílabas que eu falei para vocês lá no comecinho do primeiro slide, que tinha lá as palavras brinquedo, martelo, não foi? São palavras com 3 sílabas, tá? A gente emite o som 3 vezes. Então, aí eu tenho fantasma, tá? Fantasma. Sorvete e lâmpada, tá bom? São exemplos de palavras com 3 sílabas. Chamamos de trissílaba. E temos aí as polissílabas, que são palavras de 4 sílabas ou mais. Por isso que tem esse sinalzinho aí depois do 4, para representar que pode ser 4 ou mais sílabas, 5, 6, 7, tá? Então, aí a gente emite o som 4 vezes, ou 5 vezes, ou 6 vezes, tá? Temos aí a palavra dinossauro. Veja só como eu vou falar. Dinossauro. Abri a boquinha 4 vezes. Por isso que são 4 sílabas, tá? E a outra imagem é do escorregador. Olha, essa daí já foram 5 sílabas, né? Elas são classificadas como polissílabas. Não esquece disso. Agora aqui a gente tem a atividade, tá? Temos aqui uma imagem que vocês conhecem bem, que é de um pão, e temos a escrita da palavra, como se escreve a palavra pão. É a letrinha P, a letrinha A e a letrinha O, não é? Em cima da letrinha A tem o acento, que dá esse som de pão, tá? Sem o acento a gente falaria pau, e tá errado. Tem que ter o acento, tá? Em cima o acento circunflexo, o acento tio, né? Ele é chamado de tio, não é o circunflexo, tá? A professora aqui errou. Esse som, ele dá para a gente tonificar a palavra, que a gente vai falar mais na frente. Tonificar é dar força àquela sílaba, tá? Então, temos aqui pão, não é? Que é a palavrinha da imagem, referente à imagem. Temos o P, o A e o O, né? E a primeira letrinha é a letrinha P. A letrinha P aí do pão, né? É a primeira letra da palavra, é a letra inicial que a gente chama. Quando a sua professora fala qual é a letra inicial da palavra gato, é a letrinha G, a letra que começa, tá? Então, da palavra pão é a letrinha P. Na palavra pão, quando eu abro a boquinha, façam em casa esse teste. Fale a palavra pão. Veja só, vamos falar comigo. Pão. Quantas vezes eu abri a boca? Quantas vezes vocês abriram a boca? Uma vez só, né, gente? Então, aí a gente chama que ela só tem uma sílaba, tá? Só tem uma sílaba a palavra pão. Ela não se separa. Permanece juntinhos, tá? As letrinhas ficam juntinhas, porque ela é uma palavra que representa uma sílaba só. Então, a gente não separa. Então, olha só, tá vendo? Uma sílaba e a gente classifica como monossílabas. Vamos para a próxima. A próxima é a palavra bola. Temos aí uma bola, né? E a letrinha B, O, L, A. Bola. Formamos a palavra bola. A primeira letra, a letra inicial da palavra bola é que letrinha? A letra B. Isso mesmo. A letra B que inicia da palavra bola. E bola, quando a gente pronuncia quantas vezes nós abrimos a boca para falar, né? Emitimos esse som quantas vezes? Bora lá? Temos
lá. Veja aí. Então, ficou uma, duas. Duas vezes a gente emitiu um som. Então, aí são exemplo, né? Esse aí, a bola é um exemplo de uma palavra de duas sílabas, tá? Quando a gente vai contar. Um detalhe importante. Vocês estão vendo aí esse tracinho, né? Esse tracinho entre a sílaba bó e a sílaba lá é para a gente separar as sílabas, tá? E aqui nós temos um exemplo de duas sílabas. Chamamos de dissílaba. Na palavra cadeira, tá? Dessa outra imagem aí. Cadeira. Olha só, já quando a gente já fala, se você falar pausadamente, devagarinho, a gente já consegue compreender a silabação dela, os sons que a gente vai emitir. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Cadeira. Abri a boquinha 3 vezes. Temos aí, na palavra cadeira, a letrinha C, A, o D, a letrinha E, I, R, A. Cadeira. E a primeira letra, a letra inicial é a letrinha... Que letrinha é essa da letra inicial? C, não é, gente? A letrinha C, de cadeira. Então, vamos separar as sílabas. Temos cadeira. Quantas vezes a gente separou? 3 vezes. São 3 sílabas, não é? 1, 2, 3. A gente chama de trissílaba. 3 sílabas, tá? E aqui nós temos a palavra geladeira, tá? Geladeira é uma palavra aí onde vocês percebem que é uma palavra escrita grande, né? Tem muitas letras e, consequentemente, vai ter muitas sílabas. Então, vamos ver aí. Temos a letrinha G, E, L, A. Temos a letrinha D, né? Temos a letrinha E, I, R, A, formando a palavra geladeira. E a letra inicial dessa palavra é a letrinha G. Olha lá aí, a letrinha G é a letrinha que inicia essa palavra. E como a gente separa as sílabas? É de acordo com como a gente vai emitindo um som. Então, vamos comigo. G, lá, de, ra. Olha aí, ó. 4 vezes a gente abriu a boquinha. Então, a gente chama isso como se fosse uma palavra de 4 sílabas, né? Vejam só, se a gente for contar 1, 2, 3, 4 sílabas. A gente chama de polissílabas. Palavras de 4 sílabas, tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. A professora de vocês também vai reforçar isso na sala de aula. Vai trabalhar com mais tempo, tá? Vai passar mais atividades para vocês ficarem, ó, tudo craque aí e saber contar as sílabas e separar tudo bem direitinho, tá certo? Então fiquem com Deus. Até a próxima aula e tchau, tchau.